Boa noite com Jesus para toda a igreja. Graças a Deus. Eu gostaria de ler Atos capítulo 26, começando com os versículos 15 e 20. O versículo 15 ao 20. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os seus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir-lhes os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e a sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e a toda a terra em Jerusalém, e que se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Amém. Amém. Eu gostaria de ler na mensagem o absoluto, começando com o parágrafo 59 ao 61. O irmão Branham nos diz assim: que Deus possa direcionar suas santas bênçãos à leitura desta mais e graciosa santa palavra que temos diante de nós. Agora, eu estava ouvindo um homem falar ou ensinar há não muito tempo atrás, e ele usou a palavra absoluto. Eu pensei: esta é uma palavra muito boa. Eu ouvi sendo usada muitas vezes, absolutamente. E eu olhei no dicionário Webster, e de acordo com Webster, isto é, absoluto é perfeito em si próprio, ilimitado em seu poder, original e máximo, e o máximo é o amém. Isto é tudo. Um absoluto é um poder ilimitado. A palavra absoluto é perfeita em si mesmo. Isto é tudo que é, e está determinada. E eu pensei, isto é uma coisa gloriosa. Esta é uma palavra maravilhosa. Eu gostaria agora de pegar no parágrafo 85, onde a irmã Branham nos vai citar o exemplo de Moisés. Ele disse assim, 85 ao 94. Agora, veja, vamos tomar Moisés. Moisés, o profeta, um servo fugitivo, sendo que Deus o havia criado e educado no palácio de Faraó. E Moisés saiu com seu treinamento teológico, e estava... O primeiro homem ele matou. Então o primeiro pequeno defeito veio. Então Moisés morreu de medo. Por quê? Ele não tinha nenhum absoluto. Ele somente tinha o testemunho de sua mãe acerca de seu nascimento. Ele era um filho estranho. Ele tinha a palavra de sua mãe a respeito disto. Ele tinha os pergaminhos que Deus tinha, talvez em um papel ou em alguma parte, ele havia escrito e carregava com eles, que Deus visitaria seus filhos. Ele sabia que aquela era a hora, como sabemos agora. Sabemos que algo está se preparando para acontecer. Agora, Moisés sabia que aquela era a hora, e ele sabia que ele havia sido escolhido para isto. Mas ele não tinha um absoluto, vem? E certo dia atrás no deserto, quando ele perdeu a visão, Deus apareceu para ele numa sarça ardente e disse: Moisés, tenho visto as aflições de meu povo, tenho ouvido seus gemidos e choro com que aqueles capatazes estão castigando-os. E eu tenho guardado minha promessa, tenho descido para libertá-los. Agora, desça para o Egito. Oh, que coisa, disse. Moisés, reclamando, disse: eu não falo muito bem, minha pronúncia não é muito boa. Eles não crerão em mim. Deus disse: o que está em sua mão? Ele disse: uma vara. Ele disse: jogue-a no chão. E ela se transformou em uma serpente. Disse: apanhe pela cauda. E ela se transformou outra vez em vara. Ele dava a segurança, uma vindicação. Quando Deus dá um absoluto, ele dá uma vindicação àquele absoluto, sempre. Então Moisés, quando ele estava lá embaixo, ele lançou a vara diante dos mágicos de Faraó, e os mágicos vieram e lançaram a vara também. Moisés não correu e disse: oh, bem, eu estava errado, eu simplesmente era um mágico barato, trapaceiro talvez, eu estava errado. Mas ele sabia que estava certo, que tinha encontrado com Deus.
e ele permaneceu quieto. Digamos que ele fez exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Da mesma forma, Jó, exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Moisés havia seguido os seus mandamentos. Então aquietai e vede a glória de Deus. Moisés estava atado a seu absoluto, sua comissão, e ele permaneceu quieto. E quando ele o fez, sua serpente engoliu o resto das serpentes. Vem, ele estava atado àquele absoluto. Deus disse: quando libertares aqueles filhos, tu me adorarás outra vez neste monte. E como inimigo, em cada maneira que ele puder, ele te tentará te afastar daquele absoluto. Logo que começaram a sair do Egito, eles ficaram cercados bem no estreito do Mar Vermelho, os montes do outro lado, e vieram através do vale ali, e ali estava o Mar Vermelho. Não havia lugar para escapar sobre as colinas, nenhum lugar para escapar daquele lado, e o exército de Faraó vindo deste lado, e que lugar para estar? Vem como o diabo te apanha em um lugar onde você não sabe o que fazer. Mas recordem, se você está atado àquele absoluto, isto será tudo. Moisés sabia que Deus havia lhe prometido que tu me adorarás neste monte quando os trouxer, e eu descerei através de sua mão para libertá-los e colocá-los naquela outra terra. Então Moisés estava atado a este absoluto. Ele permaneceu exatamente com isto, e Deus enviou um vento do ocidente e soprou as águas do fundo do mar, e eles atravessaram em terra seca. Um absoluto. Eu gostaria agora, para encerrar, ler no parágrafo 137 ao 142, onde o irmão Brano nos diz assim: como aquele garotinho, como nós muitas vezes pensávamos, soltando a raia. Você não podia vê-la, mas ele estava com a linha. E um homem ia passando e disse: o que você está fazendo? E ele disse: eu estou soltando a minha raia. E ele disse: o que você tem em sua mão? Ele disse: uma linha. Disse: e onde está a raia? Eu não estou vendo. Bem, como você sabe que você está soltando a raia? Ele disse: eu posso senti-la. Ela está puxando, vem. No fim daquela linha havia um absoluto. Para o seu pequeno tamanho, aquela raia era o seu absoluto. Então ele não podia dizer que ele podia dizer que estava soltando a sua raia. E ele estava certo daquilo. E nós temos uma linha aqui que nós podemos conversar com Deus. E nesta linha nós conversamos com Ele, e lá de cima nós conseguimos sentir que Ele está puxando. Que Deus continue abençoando a cada um de nós. Aleluia.